Saudações, investidor! Tudo bem com você? Você está no canal Aportando Conhecimento? Eu sou o Franzin e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre o fundo imobiliário ALZR. Mais especificamente, a gente vai falar sobre uma coisa que poucas pessoas estão percebendo nesse fundo imobiliário. Mas se você clicou nesse vídeo daqui só por interesse mesmo, se você não sabe muito bem o que é o fundo imobiliário LZR e aonde ele investe, vamos fazer aqui um breve resumo. Então, basicamente, o LZR ele é um fundo híbrido, ele investe em vários setores. Então, por exemplo, a gente tem fundos imobiliários que investem só no setor corporativo, outros que investem só no setor logístico. O LZR não é um desses fundos, ele investe em vários desses setores, como a gente vai ver ainda nesse vídeo. Ele é gerido pela Alianza, que é uma gestora relativamente pequena quando comparada com as demais, e ele tem 1,1 bilhão de reais, agora já depois da sexta emissão. E esse fundo imobiliário, ele tem uma característica bem interessante, ele só investe em outro. E esse fundo imobiliário, ele tem uma característica bem interessante, que ele só investe em imóveis de contratos atípicos. Então aqui a gente consegue ver que a grande maioria dos imóveis desse fundo imobiliário estão em Grande São Paulo, tem também alguns outros imóveis ali por volta do estado de São Paulo, tem também no Rio de Janeiro. E conforme a gente pode ver, ele investe em edifícios comerciais, em galpões logísticos, em imóveis de renda urbana, em data center, em galpão refrigerado também. Então aqui a gente consegue ver que ele investe em várias classes de investimento, todas elas obviamente ligadas ao mercado imobiliário. E como a gente consegue ver, ele tem uma série de inquilinos e 100% dos seus contratos são atípicos. Isso daqui é uma característica muito forte do ALZR. E um ponto positivo muito interessante de ser destacado é que quando a gente olha esse fundo imobiliário ao longo dos últimos anos, a gente vê que o rendimento por cota vem crescendo mês a mês. Obviamente, com alguns momentos ele cai um pouquinho e tudo mais, mas geralmente a gente consegue ver uma expansão dos dividendos desse fundo imobiliário. Isso é uma característica muito importante que a gente busca em um fundo imobiliário para a gente investir. A gente sempre quer que, com o tempo, esse fundo imobiliário que a gente comprou cotas acabe subindo de valor, acabe gerando mais rendimento. E na verdade, o ALZR ele tem uma política de investimento muito clara. Isso daqui é um ponto muito interessante. E qual que é essa política de investimento desse fundo imobiliário? Ele só vai comprar imóveis que tenham contratos atípicos, que sejam para bons inquilinos, que tenham um prazo mínimo de locação de no mínimo 5 anos e que tenha uma rentabilidade, que tenha um cap rate de no mínimo NTNB mais 3% ao ano. E só explicando um pouco melhor isso daqui, basicamente a NTNB são os títulos do Tesouro de longo prazo. É aquele, por exemplo, IPCA mais 6 que você pode comprar na sua corretora. Aquele IPCA mais 6 é, na verdade, um título NTNB. Então vamos supor que a cotação atual de um título da NTNB longo seja de IPCA mais 6%, ele só vai poder comprar um imóvel que gere de rentabilidade 9% ao ano, porque seria a NTNB atual mais 3%. Então, essa cláusula que tem no regulamento do ALZR é muito interessante, porque faz com que a gestão, obrigatoriamente, não acabe fazendo burrada com os investimentos que ela faz. Muitos fundos imobiliários, no momento que a bolsa acaba subindo muito, esses fundos acabam fazendo várias captações, colocando muito dinheiro para dentro desses FIIs e acabam fazendo alguns investimentos não tão interessantes assim. Isso não é um problema que o ALZR vai ter, porque por regulamento ele tem essa cláusula de que ele precisa investir em um imóvel que tenha um cap rate, que tenha uma rentabilidade de no mínimo NTNB mais 3%. Então, na minha opinião, esse é um ponto muito interessante desse fundo imobiliário. Mas agora sim, a gente vai começar a falar sobre o que poucas pessoas estão percebendo sobre esse fundo imobiliário. Mas se você estiver gostando do vídeo, eu vou pedir para você se inscrever para ficar por dentro dos próximos vídeos. E se você já for inscrito, eu vou pedir para você deixar o like no vídeo para ajudar a divulgação do canal, tá bom? Então, na verdade, o LZR ele é um fundo extremamente interessante. Mas tem um grande detalhe que o investidor ele tem que ficar muito atento. Que na verdade ele precisa comprar cotas do LZR a um preço certo para ter um lucro razoável. Se ele acabar pagando muito caro por essas cotas, esse rendimento vai acabar que não vai compensar o risco que ele está tomando por ter essas cotas. Então atualmente o LZR vem sendo negociado por volta dos R$113. E aqui a gente consegue ver bem no gráfico que já faz um bom tempo que ele vem ali negociando próximo dessa faixa.
E isso é um valor 6% acima do valor patrimonial da cota. Só que um ponto muito importante da gente destacar é que o valor patrimonial de cota de um fundo imobiliário de tijolo não representa muita coisa. Não é você comprando um fundo imobiliário acima do P sobre VP igual a 1 que você vai ter prejuízo ou lucro. Vai depender muito se é um bom fundo imobiliário. Porque existe uma grande dificuldade de você determinar o valor da cota de uma forma correta. Você tem que fazer vários laudos de avaliação e esses laudos acabam que não são muito precisos. É muito comum a gente ver vendas de imóveis de fundos imobiliários que foram feitos a um preço bem acima do laudo de avaliação. Um outro ponto importante a ser destacado do ALZR é que ele tem aqui quase 30% do valor do fundo imobiliário em caixa. E esse valor é porque ele fez uma emissão recentemente e agora ele está alocando o dinheiro dessa nova emissão. E para você achar um imóvel que tenha essas características de contrato atípico de mais de 5 anos e que tenha um cap rate de NTNB mais 3% ao ano, não é uma coisa fácil. E muito provavelmente vai demorar alguns meses para que ele consiga fazer a alocação, para que ele consiga comprar mais imóveis que sigam essas características que ele tem que seguir para fazer então a compra de um determinado imóvel. Um outro ponto muito importante de ser destacado é que quando a gente vai, por exemplo, lá no Status Invest ou no Fundamentei e olha o dividend yield do ALZR, nos últimos 12 meses ele foi quase 14%, um dividend yield muito alto. Mas esse valor ele não é muito real, devido que no mês de setembro ele pagou mais de R$5 de dividendos devido à venda de um imóvel que ele fez, que deu um lucro gigantesco e ele distribuiu esse lucro como rendimento. Então tem que prestar muita atenção no dividend yield real desse fundo imobiliário. E considerando que ele vai manter o pagamento de 83 centavos, e eu acredito que essa aqui é uma análise extremamente conservadora, eu acredito que esse pagamento de 83 centavos até o fim do ano possa até subir um pouco mais, principalmente a hora que ele começar a comprar novos imóveis. Isso porque atualmente esse dinheiro, quase 30% do fundo imobiliário está na Selic, mas a hora que ele converter esse dinheiro em imóveis, efetivamente, ele vai começar a receber mais. Isso muito provavelmente porque a Selic vai começar a cair já nos próximos meses e também porque ele vai começar a receber um cap rate interessante na compra desses imóveis. Então, para quem comprar cotas do ALZR no momento atual, muito provavelmente ele vai receber um dividend yield muito próximo a 8,8. Um dividend yield muito alto, considerando a extrema qualidade dos imóveis do ALZR e todos os contratos atípicos que ele tem com empresas muito interessantes também. Então, na minha visão, ele está num momento extremamente interessante para você estudar um pouco mais sobre ele e tentar ver se faz sentido na sua carteira ou não. Mas dependendo de quanto ele subir nos próximos meses, essa análise pode fazer perder sentido, e aí pode não ser tão interessante assim você comprar mais cotas do ALZR. E gente, esse vídeo vai chegando ao fim e vou estar pedindo para você assistir outros 2 vídeos sobre outros 2 fundos imobiliários que na minha opinião são bem interessantes. Um forte abraço e até o próximo vídeo.